falar um pouco sobre isso, sobre o pecado, sobre a carne dentro da casa, a iniquidade, promiscuidade, coisas dessa natureza. E aí, Moisés? Amém? Isaías capítulo 59, nós vamos ler do capítulo 59, dos versos 1 até o 7º, tão somente. Amém? Vou ser rápido, dinâmico e objetivo. Alguém segura essas crianças aí em nome de Jesus. Amém? Essas crianças estão fazendo esse barulho aonde? É no banheiro ou é no corredor? É no banheiro? Só aqui consegue pregar com zoado, eu não consigo de jeito nenhum. Não consigo pregar com distração. Sabe por quê? Alguém pode me falar por quê? Me explicar? Porque me distrai? Não. Por causa de uma palavrazinha chamada reverência. Amém? Ali nas aldeias em Cafarnaum, na Galileia, os confins da Galileia, Tiberíades, em Samaria, todas as vezes que Jesus se assentava a pregar, ele se assentava no meio do povo, para que o povo ficasse acomodado e aptos a ouvir a palavra. Infelizmente, nós temos um costume, uma cultura ruim, que nós não gostamos de ler. A cultura brasileira não gosta de ler, nós brasileiros. E alogrado a isso, não temos paciência. Somos curiosos. Eu me pego sempre aqui quando eu estou pregando, quando alguém está pregando, e às vezes alguém está pregando ali. Quando a irmã Sheila mesmo, que conta os causos aqui, os olhos ficam cegas, sabe? Parecendo que vai sair da caixa, os ouvidos ficam atentos, porque nós queremos ver o que aconteceu com a irmã Sheila, com o marido, com a filha, com o filho, com o parente. Somos curiosos, falamos muito, mas coisas que não convêm. Gostamos de estar em reuniões, em bate-papos, conversando sempre da vida de outrem. Mas quando é um assunto voltado à retidão, à mudança de comportamento, a nos adequarmos com Deus, que se chama um esticazinho de orelha, muitas vezes nós não gostamos de ser reprimidos e exortados, mas creio, são essas coisas que nos levarão até a glória de Deus. A vida de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, não vai nos interessar e não vai ter nenhum tipo de bênçãos em nossas vidas. Mas o que vai nos sustentar é a palavra de Deus. A Bíblia ainda diz que é melhor ouvir do que falar. Ouvir menos, mais e falar menos é o segredo, entre os segredos da nossa vitória. Amém? Isaías capítulo de número 59, versículo 1, intitula-se assim: o pecado e suas consequências. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há
que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade confia na verdade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e destruição, e quebrantamento há nas suas estradas. Amém? Aí mesmo onde nós estamos, só em concordância com a oração do nosso evangelista, reclina um pouco a tua cabeça. Vamos falar um pouco com Deus antes de ouvirmos e participarmos da pregação de Deus em nossas vidas nessa noite. Meu Deus e meu eterno Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, abre os nossos ouvidos nessa noite para que possamos te ouvir, e coloca a nossa mente no melhor estado mental para que possamos entender para que nascemos, por que vivemos e para onde iremos. Contudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, em especial a mim, que sou aqui impuro de coração e de lábios impuros, no meio de pessoas de impuros lábios, assim como falara o profeta Isaías em um determinado tempo. Mas lança a tua brasa com Atenais por um serafim, quem sabe, em minha boca nesta noite, que eu não venha falar nada que possa sair de mim, mas que eu venha produzir frutos neste lugar, conforme as tuas verdades, através da tua palavra. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades e todas as nossas transgressões. Nos dá agora, meu Pai, qualidade de vida e capacidade para que possamos, por misericórdia, receber o Senhor uma palavra viva, eficaz, que traga eficácia não só no nosso ir, mas também no nosso vir, e que o Senhor possa nos iluminar e nos fazer filhos de uma grande promessa, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Igreja, como sempre eu digo, tudo isso aqui é válido. Como eu falei há poucos instantes, a nossa oração, ela surte muito em seus efeitos quando nós oramos com fé, como está lá no livro dos Hebreus, se não me falha a memória. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e muitas vezes não vimos, mas temos certeza que ela virá, se crermos. O profeta Isaías, ele tinha uma autoridade, algo dada por Deus, qual ele não conhecia ainda, porque ele tinha o seu parente, o rei Uzias, do qual, baseado na corte real, ele não tinha medo de proferir nada e falava com autoridade. Capítulo 5 mesmo, se não me falha a memória, ele começa a dizer: ai dos que praticam mal, a iniquidade, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, com toda a autoridade. Mas o que estava para acontecer na vida do profeta Isaías ainda, ele não sabia. Ele pensava que aquilo que ele fazia já era o ápice. O que ele não entendia é que havia um rei sobre o reino do rei Uzias, e esse rei é chamado Iavé, do qual ainda ele não tinha conhecido, porque não tinha visto ainda evidências desse rei. Mas quando,
manda esse menino calar a boca aí, pelo amor de Deus. Mas quando esse rei Uzias, ele morre, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele fica completamente desesperado. Ele vai para o templo buscar a face de Deus, ele vai para a casa de oração, a casa de congregação, mas ele vai completamente triste. No capítulo 6 vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, não dá uma data definida, se foi ao mês daquele dia que ele teve encontro com Deus, se foram meses, 3, 4, 5, se foi no 11º mês, ou no primeiro, ou nas primeiras semanas do mês da morte do rei Uzias. Mas vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu algo que ele nunca imaginaria ver. Ele viu Deus assentado em seu alto e sublime trono. A roupa de Deus descia sobre aquele lugar enquanto o povo orava. Os sacerdotes estavam dentro daquele lugar com sua cerimônia, o seu culto cerimonial a Deus. Ele viu algo diferente, ele viu a presença de Deus. Ele conseguiu ver os serafins com suas 6 asas, ele conseguiu ver o querubim, ele conseguiu ver os 24 anciãos, ele conseguiu ver o Deus Todo-Poderoso na sua majestade. E ele disse, ai de mim agora, porque até o capítulo 5 ele exortava com exatidão algo dado por Deus que ele ainda não tinha descoberto. E ele, nesse momento, quando ele se encontra com o verdadeiro rei, ele se diminui de profeta, se diminui de homem, se diminui de menino e volta a tomar mamadeira, se sentindo com mais perdão dos insensatos homens da terra, o mais improvável de tudo que possa e que pudesse imaginar. Ele disse, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuros. Porque naquela época o povo estava no ceticismo, o pecado já tomara conta do povo de Deus. E os profetas, como nos dias de hoje, com muito menos relevância, mas têm autoridade de Deus e chamado para exortar a igreja. É aquilo que vem dos céus para trazer para a igreja, talvez em forma de bandeja com alimento, para as vestes, para o cumprimento de algo, para a transformação de algo, mas muitas vezes vem com cajado e trazendo sobre ele uma autoridade para trazer exortação, para trazer um conhecimento, um ensinamento, uma transformação de vida. Por isso que eu disse, como é que está a tua família? Meio tudo a isso que nós estamos vivendo, como é que está a tua casa, como se encontra o teu marido, como se encontra a tua esposa, como se encontram os teus filhos. Essa é a sua família, ou esses são os integrantes da sua família, como está lá em Gênesis, quando Deus tem um encontro na Mesopotâmia com Abrão e diz, sai-te da tua terra e do meio da tua parentela e leva a tua família, só estou parafraseando, que era até então Sarai, que eu te farei pai de grande nação. Essa é a sua família, seu esposo, seu filho, sua esposa e seus filhos. Quais são os seus parentes? Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu tio, minha avó, bisavó, tataravó. Então como é que anda também os teus entes queridos, conhecidos também como parentes? Como é que você tem ouvido coisas em relação a eles? E como é que você tem reagido sobre essas coisas, sabendo que um tio seu, um primo seu, uma amiga sua, íntima da família, está passando por situações adversas? O que é que você tem feito? Como é que você tem se colocado diante dessas circunstâncias, mesmo que estejam eles em pecados?
E nesse contexto, ele vem falar sobre a vontade de Deus agir, mas o impedimento do povo em Deus agir na vida por causa do pecado e suas consequências. Como é que está a sua família? Como é que está a nossa casa? Sua mulher está sobre o domínio de Deus em suas responsabilidades? Seus filhos estão sobre sua sujeição? Ou estão como nós estamos vendo nesse mundo aí, dominado pela marginalidade? A briga de Isaías naquela época era isso. Isaías, nesse momento, já tinha tido encontro com Deus. Nessa época ele já tinha falado. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço de Deus? O braço de Deus tem se manifestado em tua casa? Tem se manifestado em tua vida? Tem se manifestado em sua família? Ou está tudo a mesma coisa? Estou querendo conquistar algo, estamos planejando abrir um comércio, estamos planejando que nesse ano nós seremos o bam. Sim, e daí? E aonde fica Deus? O Espírito Santo habita nisso? Deus está de acordo com isso? Deus está no centro das suas atenções? Ou os seus momentos só são momentos seculares? Então há uma divisão entre o homem e Deus por causa do seu modo errado de viver. Muitos confiam em cavalos, alguns em aviões, outros na força do seu braço, mas o melhor é confiar no Senhor. Porque muitas coisas dão errado no decorrer da trajetória. Nós vamos falar, daqui a pouco eu começo a pregar. No correr da trajetória humana, principalmente das pessoas que servem a Deus. Tinha um casamento pleno, tinha uma vida excelente, tudo dando certo, e de repente desmorona tudo por causa das consequências do pecado, por causa da falta de vigilância. Muitas das vezes, igreja, nós nos enganamos e muito. Está tudo dando bem, está tudo mil maravilhas. Cuidado quando você está no meio do mar, que guarda o remo, que se assenta na embarcação e deixa que o vento te leve. Pode ser uma armadilha de Satanás, porque a Bíblia fala que ele fica 24 horas ao nosso derredor, bramando como leão, esperando um momento de um vacilo nosso para ele nos destruir. E tem acontecido isso e muito dentro da igreja de Deus. Hoje mais uma vez eu tive o desprazer de ouvir de uma pessoa que toma cerveja, conhaque, fuma cigarro, alcatrão, que toma uísque, cachaça de folha, e desmoralizar a igreja que está imoral. E com ousadia e autoridade disse, porque ele falou, eu posso tudo. Eu disse, você pode tudo? Claro. Tudo que você quiser você pode fazer, eu, você, qualquer um. Só tem uma coisa que você não pode, é entrar nos céus. Aí ele disse, mas na igreja também tem muitos que não vão entrar no céu. Eu peguei na mão dele, concordo de alto a baixo com você. Mas não é por causa dos muitos que estão na igreja, que foram chamados e não escolhidos, que eu vou me separar dos poucos escolhidos de Deus, tendo oportunidade de ter uma aliança ou fazer uma aliança com Ele, por causa de Rosenildo, por causa de Dona Zil, por causa de Ana Paula, só hipoteticamente, por causa de Márcia, porque na minha visão eles estão todos errados, mas estão dentro da igreja. E daí? Quantos tinham na igreja, no cenáculo naquele dia, e só Isaías de joelho conseguiu ver o céu aberto e Deus assentado em um alto e sublime trono. A minha vida, ela independe da vida de cada um de vocês, assim como a vida de vocês, ela independe da minha para a salvação. Então a gente tem que parar e começar a analisar os fatos. Aí se é uma pessoa que não conhece a palavra, que tem uma vida já meio desconvertida dentro da igreja, irmão, você está certo mesmo.
Para que está na igreja? Se eu vejo fulano fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo, Ciclano fazendo aquilo. Ei, a salvação ela é de indivíduo por indivíduo, ou seja, individual. Esse copo não pode, ou essa taça, salvar esse copo, e nem esse copo salvar essa taça, porque eles são duas matérias ou dois objetos distintos. Em relação às hóstias celestiais, em relação à vida eterna, eu sou distinto de Davi. Sou separado. Davi é uma coisa, eu sou outra. Por mais que eu o ame, por mais que eu o venere, por mais que eu goste dele, não posso fazer nada. Então o nosso pecado está fazendo separação de nós, a nossa família, com Deus. Até quando vamos ficar vindo para a igreja e aceitar esse estado de vida em que nós estamos vivendo? Para nós pode ser um comodismo, mas para Deus isso é uma perturbação, porque Ele sabe para onde vai a nossa alma. Então olha o que está escrito aqui no primeiro versículo. Vamos contextualizar agora. Diga para o irmão que está do lado, diga: Deus sempre age. Diga, Deus, Ele sempre age. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque tem gente que diz assim: parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não lembra mais de mim. Não, Deus, Ele nunca se esquece dos teus. Deus, Ele sempre age. Deus, Ele está com os ouvidos atentos, os olhos ligados para a minha e para a tua oração. Olha o que diz no versículo 1, o epígrafe: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Louvado seja Deus para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Ele está te ouvindo agora, mesmo você calado, porque Ele sonda o teu coração. Alogrado o teu coração tem seu pensamento e teu sentimento. Ele não está cego, ou melhor dizendo, com as mãos encolhidas, porque Deus, os seus pés, ou o mundo, perdão, é como escabelo para os seus pés. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Quando Ele quer, Ele age, mas Ele está procurando espaço para agir. Ele não está surdo, igreja. Ele não tem deficiência física, com o braço atrofiado, para que não possa te abençoar. Mas o que faz com que nós não alcancemos essa benevolência de Deus? Capítulo de número 52, versículo 2. Deus ama o pecador, mas Ele abomina. Já viu um crente falar: aonde está o pecado, ali Deus não está? Aonde está o pecado, ali Deus não está. Ele ama o pecador, porque Ele deu a vida do teu filho por um pecador, mas Ele abomina a iniquidade. Olha o que diz no versículo de número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Já viu aquele ditado? A tua oração não está passando desse teto. É porque Deus não está ouvindo. O que é que está atrapalhando a tua oração, ou que está impedindo a tua oração de ela chegar até o terceiro céu? O céu inacessível é o céu da glória de Deus. Que tem esse céu, já expliquei aqui, é o céu atmosférico, onde tem o sol, as estrelas, a lua, as nuvens, onde o céu simboliza o dia, a lua a noite. E depois desse céu tem um céu cósmico, onde estão os satélites, no espaço. E depois desse segundo céu, há um céu chamado inacessível, céu da sua grande glória. O que é que te impede que esta oração ela ultrapasse esses dois céus e chegue até o céu da glória de Deus? O que é que tem feito? O que é que você tem feito com sua esposa, na tua casa, com teu marido, com teus filhos, com teus pais, no teu trabalho, na tua escola, que tem feito uma separação entre você e Deus? É o uso contínuo da maldade, o uso contínuo, diuturnamente, do pecado, da iniquidade, da
promiscuidade e de coisas concernentes. Olha o que diz no versículo número 3. Por quê? As vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Nós estamos vendo essa geração, gente. Eu não estou falando isso nesse contexto em relação ao povo que peca, o povo do mundo, não. Estou falando isso referente ao povo de Deus, onde tem muitas pessoas dentro da igreja que falam coisas que chocam o coração de Deus. Caim e Abel eram da mesma família, irmãos, mas a oferta de Abel chegou bem mais agraciada aos olhos de Deus, bem mais vista aos olhos de Deus, diferente da de Caim. E qual foi a atitude de Caim? Derramar sangue pelas suas mãos do teu próprio irmão. E quando Deus consulta ele: Caim, cadê o teu irmão? Olha o que diz a palavra: com as vossas mãos contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, por causa do pecado contínuo, porque ele já tinha uma birra com teu irmão, porque teu irmão era bem mais sucedido em relação a Deus do que ele. Os vossos lábios falam falsidade. Sou eu porventura tutor do meu irmão, Deus, para saber dele? E a vossa língua pronuncia perversidade. Imaginam ele pensando que está fora da presença de Deus. Matei ele. Essa é a ação de muitos que estão dentro da igreja, corporeamente até crente, visivelmente até crente, mas espiritualmente fica quieto aí, demoníacos, perdão, porque é o uso contínuo do mal. Maquina o mal o tempo todo, em sempre se dar bem, em sempre passar uma rasteira em alguém, para estar sempre na frente, falando mal de um, de outro, com falsidade, amém? Com malícia em sua vida o tempo todo, perversidade em teu coração, mas está dentro da igreja, a Bíblia embaixo do braço, até tem a aparência de crente, mas são Caim. Aí o que acontece? Deus não ouve e Deus não libera bênçãos. Vou retornar um pouquinho, versículo 1, o epígrafe. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Por isso que ele não ouve, por isso que ele não derrama a bênção. Por isso que eu disse: cuidado, quando tudo estiver indo bem, que você não estiver de acordo com os planos de Deus, porque Satanás também libera falsas promessas. A luz não se mistura com as trevas, igreja. No primeiro salmo, dos 153 salmos escritos, ele abre de uma forma esplendorosa: não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente em roda de escarnecedores. A luz, ela não se mistura com as trevas. Quer trocar em miúdo? Você não podemos estar em porta de bodega conversando com quem quer que seja, a não ser se esteja evangelizando. Pastor, mas é meu amigo. Seu amigo se chama Yeshua, ou Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas é um parente que vê, ele pode ter vindo dos confundosos do mundo, eu não quero nem saber. Eu não vou negociar aquilo que Deus me deu numa porta de bodega, porque o meu parente que eu não vi há 10 anos bebe, e ele que se lixe. Você é melhor do que ele em quê, pastor? Em absolutamente nada.
Só me difere dele a posição em que eu me encontro hoje e a posição em que ele se encontra hoje. Não é uma norma humana, não é um dito real. Isso chama-se uma determinação de Deus. Olha o que diz o versículo número 4: ninguém há que clame pela justiça, louvado seja Deus, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Porque quem se junta com porcos só vai comer farelos. Quando Jesus lança aquela parábola do filho pródigo, o que é que ele come lá quando ele vê aqueles homens trabalhando? As bolotas que o porco comia. Ou seja, está até ouvindo a verdade, como está dito aqui, e quer comparecer em juízo com a verdade, mas pronuncia mentira. Um trocadilho: falsos profetas. Alguns usam o microfone para ganhar dinheiro, recursos monetários, financeiros. Alguns usam o microfone para tirar a cristocência de dentro da igreja e trazer uma idolatria, sobre a sua vida. Como eu digo aqui repetidamente, não me canso de falar. Quantas baboseiras nós vimos em igrejas abertas, a ponto de um homem mandar uma pessoa do público abrir a boca. Abre, Rodolfo, a boca aí para eu cuspir dentro da sua boca para derramar unção. Onde é que está a cabeça desse povo, Lázaro? Cima do altar, abre a boca. Que isso? As bactérias, as imundícias. Jesus falava com palavra. É a palavra que vai derramar unção. É a palavra que vai te preencher. É a palavra que vai te transformar. Não é um líquido que eu vou pôr em minha boca dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo e transmitir para a sua boca para dizer que vai derramar de mim. Quem sou eu? Isso é o mínimo, entre outras coisas que estão acontecendo. Gálatas capítulo 5, versículo 17, se não me falha a memória, fala sobre os frutos ou os frutos do pecado. Olha o que diz no versículo 5 e versículo 6. Estamos perto de finalizar. O que é que nós alcançamos com as maldades, com os projetos malignos que nós fazemos diariamente, com nossas vidas? Chocam ovos de basílico e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, a obra de violência há nas suas mãos. Por quê? Porque o fruto do pecado é o tempo todo estarmos diante da maldade e nos servindo-nos, como marionete de Satanás para estar fazendo essas coisas. Vou ler mais devagar. As suas teias não prestam para as vestes, nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência nas suas mãos. Por quê? Diz a palavra de Deus que aonde um homem e uma mulher de Deus põe a planta dos pés, que aquele lugar é abençoado. Faz o inverso disso. Se há maleficência em sua vida, maldade, projetos malignos, aonde você põe a mão, aonde você põe a planta dos pés, o lugar também é amaldiçoado. Determinado tempo, a irmã trouxe aqui, Ana Paula sabe, a missionária, uma menina de entre 7, tamanho de Davi, e 8 anos. A menina se manifestou com demônios, com seu demônio. Depois ela me disse que foi para uma cruzada pentecostal.
E lá os homens começaram a pular e a rodar e a dizer que Deus mandou, que Deus falou, que Deus mentiu, e que Deus é ladrão, e que Deus é isso tudo. O povo não entendendo nada, e Satanás se rodeando dentro da igreja. Um deles foi lá e puf, a mão na cabeça da menina. Derramou maldição. A menina do tamanho de Davi se manifestou aqui. Expulsei o demônio, abracei ela. E o demônio saiu do corpo daquela menina porque tinham derramado. Eu digo aqui a igreja direto: não deixe ninguém pôr a mão em sua cabeça se você não conhece a vida. Pastor, mas não conheço sua vida. Eu sou seu pastor. Eu sou seu pastor. Eu vou ter que dar conta de mim e de vocês. Se porventura eu pôr a mão em sua cabeça, se tiver maldição sobre a minha vida, Ele vai te aliviar, Ele vai tirar de você. Mas você indo para um lugar onde você não conhece de fato a pessoa, e chega lá, tá essas manifestações que não tem nada a verem com Deus, e vocês deixam pôr a mão na sua cabeça sem saber de onde veio essa mão. Homens que batem em mulher, botando a mão em suas cabeças, homens que fumam maconha, cheiram cocaína, que fazem pedofilia, usam de homossexualismo e de repente derrama sobre a sua vida o quê? Mas o povo de Deus gosta de ver emoção, chega num lugar, está vendo um badalo, está vendo, e começa aquela agonia toda, e aí se emociona. Para finalizar, qual será o final? Vou finalizar com uma pergunta retórica, porque a resposta está ali. Qual será o final da sua história? Qual será o final da nossa história? O final da nossa história depende do começo e do curso dela. Não falo do começo quando nós saímos do ventre de nossas mães, não. Eu falo do começo quando nós nascemos, quando Jesus anunciou ali um novo nascimento a Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. É desse momento em diante que nós vamos projetar o final das coisas para as nossas vidas, para um novo recomeço. A nossa família depende muito de nós, isso é fato. Mas mais do que a nossa família depender das nossas orações, nós, em prioridade, temos que pôr ela diante de Deus, porque nós dependemos muito de nós mesmos. É isso. E sem isso, nada vai acontecer, porque o que Ele fez, ou o que Ele teve que fazer, Ele já fez. Há 2022 anos atrás, Jesus em Gólgota, Jesus no sepulcro e Jesus sendo erguido até os céus para a sua grande glória. Para finalizar, qual será o final da sua trajetória de vida? Pronto. Seus pés, olha o que diz o versículo 7, para finalizar. Os seus pés correm para o mal. Óbvio que ele estava falando isso àquele povo naquela época. E se apressam para derramarem sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, ou seja, de pecado sobre pecado e mais pecado, quanto mais pecado e, ponto e vírgula, destruição e quebrantamento há nas suas, estradas. Você vai definir o destino em que essa estrada vai terminar. A sua família depende de você, que hoje é evangélico, cristão, que serve a Deus, porque a tua oração vai trazer uma aliança entre Deus e a tua casa. Vê lá em Lucas 19, o homem era cobrador de impostos, ele era um presidente, era como se fosse, a casa dele era a casa do tesouro, Zaqueu. Só que quando Jesus passou, ele disse: esse homem tem que entrar na minha casa, esse homem tem que conhecer a minha família, esse homem tem que ser apresentado
a minha casa, os meus familiares. Ele tinha recurso, mas não tinha altura, a estatura dele era 1,60 m. E logrado a isso, ele tinha a rejeição do povo local, porque ele cobrava imposto do teu povo e dava aos romanos. E cobrava ilicitamente, ou seja, roubava. O povo tinha maior ódio. Então ninguém ia abrir espaço para que ele pudesse passar e se aproximar de Cristo. Eles não faziam isso com os amigos. Havia uma corrente humana, diante de Jesus, ao cerco de Jesus, que eram próprios discípulos, que não deixava que ninguém encostasse em Cristo. Não sei como aquela mulher, Lucas 8,42, conseguiu tocar na aula das vestes de Cristo, porque era uma barreira, sabe, apesar de o povo estar ali, eles faziam o possível para que o povo não encostasse em Jesus. Aí o que acontece com um homem que quer que Deus habite em sua casa? Ele disse: eu tenho uma ideia, o povo não vai deixar eu passar, não tenho como me apresentar a Cristo, porque Ele não vai me receber, pelo que eu conheço, na intenção e no pensamento dele, mas pelo menos eu quero ver Ele. Ele se antecipa às circunstâncias e à ocasião, ele vai adiante. E quando ele chega no local que ele olha para um lado e para o outro, ele diz: como é que eu vou fazer aqui? A única árvore que tinha no momento era uma figueira brava, conhecida como sicômoro, toda espinhosa. Como é que sobe, negão? No pé de coqueira, não sei subir, como aquele cidadão ali sobe. Imagina no sicômoro, numa figueira brava. Ele disse: se eu quero alcançar o meu objetivo, eu tenho que atravessar os obstáculos. Sabe o que é que acontece, dona Marlene? Naquele momento, você sabe que Zaqueu poderia pagar um ou outro que tivesse ali. Ele dou tanto, ele dou 30 moedas, eu lhe dou 20 moedas. Põe aí teu ombro que eu quero ficar sobre os teus ombros, para que quando ele passe me veja. Não! É porque Deus permite que muitas vezes passamos por momentos dificultosos, para que venhamos valorizar a existência dEle em nossa vida e a permanência dEle em nossa casa e o uso dEle sobre nossa família. Ele não olhou para as circunstâncias, ele subiu naquela árvore. Imagina eu, doendo, tá gemendo ali. Mas quando ele chegou no lugar certo, Jesus parou. Porque Jesus parou? Porque Jesus olha, não, ou olhou, melhor dizendo, não aquela movimentação, aquela ação dele, mas Jesus olhou ele de dentro para fora. Jesus disse: aquele homem está querendo me ver, aquele homem está querendo me encontrar. Detalhe, para aí. Ele não era cego, não era surdo, não era mudo, não tinha nenhuma enfermidade, não era pobre, não estava faminto, porque ele era rico e ele estava gozando de plena saúde, mas ele queria conhecer. E Jesus, quando olhou para ele, imagina ele olhando para aquela multidão: eu quero ser curado, eu quero pão, eu quero peixe. Aí Zaqueu chega lá de cima e diz: Jesus, eu só quero te ver. Jesus desce depressa, desce depressa, Zaqueu, porque hoje a salvação na sua casa. Temos que aprender a viver esse Cristo. Ele sentou com Zaqueu. Os publicanos e fariseus começaram a criticar, porque ele se sentou ali, mas foi por um bem maior. A família de Zaqueu precisava de Jesus. A minha família, ela precisa de Jesus. Tem mais alguma família que precisa aqui? Levanta. Porque hoje convém Ele estar na sua casa. Então não deixe que ninguém e nada atrapalhe o curso da sua história com Deus. Sonhe, realize,
projete e conquiste, cresça cada dia mais. Isso não é pecado. Constitua a família, ame a sua esposa, curta ela o máximo que você puder curtir. Assim eu deixo também para as esposas em relação aos vossos maridos. Mas em primórdia, guarda o teu coração diante da presença de Deus. É isso que Deus quer sentir. Senhor, estou conquistando. Senhor, estou crescendo. Minha vida está tendo uma projeção boa. Mas não se afaste de mim. Não retire a tua mão de sobre minha casa. Não retire os teus ouvidos das nossas orações. Porque tudo isso que temos sem a tua presença se torna anátema. Então esse Deus que nós temos que servir, seguir, crer, confiar e fazer com que Ele entre em nossas casas. Porque hoje Ele está procurando casas para entrar. E Ele quer entrar em nossa casa. Ai, não importa se seu vizinho, sua vizinha, seu parente, sabe, seu amigo de trabalho, de escola não acredita. Não importa, porque ninguém acreditava em Zaqueu, varão. Ninguém esperava de Zaqueu aquela atitude. Isaías nem nele mesmo ele acreditava, depois da morte do rei Uzias. E Deus faz algo fantástico. Serafim significa seres de fogo. Aí ele vai lá pegar o fogo do altar, mas tem que ir com atenaz. Fogo não podia pegar em fogo. É porque o fogo que Deus derrama na minha e sua vida é mais importante do que o fogo que está sobre a vida de um serafim que mora com Ele nos céus. Para finalizar, olhe para o irmão que está ao teu lado, diga: você é importante para Deus. Fica de pé, diga: você é importante para Deus.